Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam bem, enfrentando a pandemia, saudáveis, com a cabeça no lugar, no que for possível. Enfim, que vocês estejam bem. Na aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre método científico, principalmente aplicado à sociologia. Então, nós vimos nas aulas passadas, nas aulas anteriores, que como que nós devemos observar, né? Primeiro, na verdade, nós vimos a diferença entre senso comum, entre filosofia, entre ciência, entre religião, entre artes, entre todas essas coisas, e também como que nós devemos observar. Então, na aula anterior foi sobre exatamente o olhar, em treinar o olhar, em perceber o olhar que nós devemos ter. Nós normalmente observamos a realidade de uma forma apressada, de uma forma desatenta, que é o olhar imediatista, o senso comum. Eu tentei passar para vocês o processo de nós entendermos o processo de estranhamento, de ter um olhar sociológico, de ter um olhar que busque compreender as coisas para além das aparências, que busque questionar, que busque entender profundamente as coisas. E agora a gente vai juntar isso com aquilo que a gente viu lá no começo do ano sobre o que é sociologia e o que fazer sociologia. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é método científico. Nós vamos juntar a discussão de sociologia que nós estávamos fazendo com método científico, para saber como que funciona a sociologia enquanto ciência, como que nós devemos proceder à ciência sociológica, para que exatamente a gente evite esse olhar apressado, imediatista, o senso comum, o que a gente tem que fazer para conseguir ter uma abordagem mais profunda sobre a sociedade, sobre a realidade como um todo. A primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a importância do método científico. O método científico é aquilo que vai dar a garantia, obviamente que não é 100%, mas ele vai dar uma garantia, ele vai dar uma validade do que aquilo está sendo dito em uma validade científica, que é comprovada cientificamente. Pode ser mudado? Pode ser mudado, mas os cientistas naquele momento concordam que aquela é a melhor resposta, que aquela é o melhor entendimento sobre determinado assunto. Então, o método científico é exatamente através do que a ciência e os estudos científicos conseguem a sua comprovação, conseguem a sua validação no meio científico, mas também para toda a sociedade. Então, aquele argumento que, na verdade, muitas vezes a gente usa de uma maneira errada, isso daqui é ciência, isso daqui é uma afirmação de um cientista, ela é justificada exatamente pelo método científico. Então, a justificativa de um cientista dizer alguma coisa que não é a opinião dele, não é a vontade dele, é exatamente porque ele baseou aquilo no método científico. Então, eu realizei a minha pesquisa não com a minha vontade, com o meu desejo, para colocar as minhas opiniões, mas sim para, através de expressar um método científico e assim a gente conseguir entender a realidade. Então, o método científico e a importância do método científico é exatamente essa validação através de um método. Então, é aquilo quando um cientista diz, olha, é isso aqui que eu cheguei à conclusão. Por que eu concordo com aquilo? Porque eu sei que ele seguiu um método científico. E aí a gente vai ver o que tem de tão diferente nesse método científico. Para que serve, então, o método científico, né? Ele serve exatamente para isso, para que quando o cientista vai executar a sua pesquisa, o seu estudo, ele vai ter um encadeamento lógico, ele vai ter uma sucessão de coisas que ele deve fazer para comprovar. Exemplo básico: não posso ter a conclusão e a partir disso chegar e a partir disso eu elaborar a minha pesquisa. Então eu chego na conclusão antes de fazer todo o resto. Eu tenho um caminho a ser feito.
Então, o método científico serve exatamente para eu saber qual é esse caminho a ser seguido, ok? E a grande característica, a grande importância do método científico é exatamente a sua reprodutibilidade, ou seja, o método científico tem a capacidade de ser reproduzido, ok? Ou seja, tenho a capacidade de que o cientista disse uma coisa, eu posso repetir ela aqui. Como que eu posso repetir ela aqui? Através exatamente do método científico. Eu vou olhar o como que o cientista fez aqui, vou repetir. Se eu descobrir algum erro, eu tenho que refazer. E assim vai sucessivamente. Então, o grande mérito do método científico, ao deixar tudo claro, tudo ditozinho, o que deve ser feito, o que foi feito, é que eu vou permitir fazer crítica dos pares, ou seja, se eu chego a uma conclusão, os meus pares que têm o mesmo estudo que eu, que pensam na mesma área que eu, então, por exemplo, no meu caso, a sociologia. Então, os sociólogos vão poder pegar a minha pesquisa e reproduzir, fazer ela de novo, para ver se faz sentido. Não necessariamente igualzinho, mas ver se tem sentido no que está sendo dito ali. Vou pegar um exemplo bem atual para a gente fazer agora. Vamos supor não, sobre a questão da vacina, da pandemia, né? Como que acontece? Tem lá o vírus e tem que ser produzida uma vacina para combater esse vírus. Ótimo. Eu não posso chegar, como o Trump, presidente dos Estados Unidos, fez, e dizer: olha, o detergente mata o vírus, então vamos injetar detergente na veia. Não pode fazer isso, vou beber detergente. Não posso fazer isso. É óbvio que não é assim que funciona. Só que eu vou fazer testes. Primeiro eu vou fazer uma observação, eu vou ver o vírus é composto de que forma, ele se parece com quais outros vírus, os outros vírus que ele se parece, a vacina que funciona é assim, assim, assim. Vou fazendo primeiro uma observação, depois eu vou fazendo estudos, aí depois eu vou fazendo experimentos. E esses experimentos vão ser controlados. Primeiro vai ser em animais, depois eu vou passar para um número de pessoas, deu certo nos animais, deu certo no número de pessoas, vou passar para um número maior de pessoas até que eu consiga atingir a todas as pessoas, porque eu vou ter segurança, porque eu vou ter segurança de que funciona e de que não faz mal. Esse é o grande mérito do método científico. Então, por isso que demora. Todo mundo queria que no dia seguinte que tivessem descoberto o coronavírus já tivesse vacina, mas não é assim que funciona. A gente tem que ter muita testagem, muito caminhos para que isso funcione. Então, o método científico é exatamente o que vai dar essa garantia. Quando chegar as vacinas nos hospitais, eu vou saber que aquilo ali funciona porque tem um método científico. Ou seja, é o método científico que dá validade sobre aquilo que eu estou fazendo, dizendo e o que for, beleza? Bom, então agora passar para uma apresentação de um slide que eu fiz aqui para vocês, eu vou ficar pequenininho aí. Bom, eu vou passar aqui fase por fase para a gente entender como que funciona o método científico. E é muito importante vocês prestem bastante atenção, porque vai ter uma atividade depois com isso, beleza? Então, a primeira coisa que o método científico faz é observação inicial. Então, eu, por exemplo, sou um sociólogo, eu estou olhando para o mundo, eu estou olhando para a sociedade, eu estou observando o que está acontecendo em diversos momentos. Eu estou pesquisando, eu estou lendo, eu estou vendo reportagem, eu estou vendo outros estudos, eu estou vendo televisão, eu estou analisando o que está acontecendo na sociedade. Então, é um primeiro olhar que eu vou ter sobre o que eu quero estudar. Normalmente, eu faço essa observação inicial mais delimitada, eu já fecho em alguma área, em algum tema que eu quero estudar. Por exemplo, eu quero estudar cultura, eu quero estudar trabalho, eu quero estudar movimento sindical, movimentos sociais, eu quero estudar a questão ambiental, eu quero estudar governo, eu quero estudar o que for. Eu já estou delimitando, então, mais ou menos, o que eu quero fazer. Então, eu faço essa observação inicial, ou seja,
é ver o que já foi produzido antes de mim naquela temática. Feito isso, eu vou conseguir delimitar a minha pergunta inicial. Ou seja, o que eu quero saber exatamente? Aonde eu quero chegar? Qual é a minha dúvida? Qual é a minha curiosidade? O que eu quero saber? No caso da vacina, eu quero chegar na vacina. Então, a pergunta inicial é exatamente o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. Esse é o meu objetivo, é lá aonde eu quero fazer. Normalmente, essa pergunta inicial é o que aconteceu, como aconteceu, por que alguma coisa aconteceu. Normalmente são esses halls de perguntas. Pode variar, mas normalmente são essas perguntas sobre algum objeto, sobre alguma coisa que eu estou estudando. Eu vou estabelecer por que isso aconteceu, como que isso aconteceu, o que aconteceu. Então eu estabeleço essa pergunta para conseguir delimitar aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo final. Bom, e aí, feito essas perguntas, eu vou fazer as hipóteses. Hipóteses são possíveis respostas. Hipóteses, se a gente fosse traduzir, seriam pequenas teses, pequenas afirmações. Hipótese são possíveis respostas a essa pergunta. Então, a partir dessa pergunta que eu estabeleci, eu vou colocar algumas hipóteses, que são possíveis respostas a essa pergunta. Não necessariamente essas hipóteses vão estar corretas. Elas podem estar algumas certas, algumas erradas, todas erradas, enfim. Eu tenho que, ao longo do método científico, eu vou ver o que funciona, o que não funciona, ok? Essas hipóteses são essas primeiras respostas que eu vou ter a partir dessa observação inicial. Quando eu já faço um estudo preliminar, inicial, eu já vou tendo alguns mecanismos para ter uma certeza lá no final, para ter uma resposta, uma possível resposta lá no final. Isso vão ser as hipóteses. Feito as hipóteses, eu vou para o método de pesquisa. O que é o método de pesquisa? É o como que eu vou fazer essa pesquisa. O que eu vou fazer para responder essas perguntas. Chegar nessas hipóteses. Então, eu vou olhar para essas perguntas e vou falar: olha, eu preciso saber isso, isso, isso. Então, eu vou fazer isso, 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 isso. Por exemplo, eu estudo trabalhadores, eu estudo as condições de trabalho de algum trabalhador. Qual que vai ser o meu método de pesquisa? Eu posso observar esse trabalho, eu posso acompanhar esse trabalho, eu posso realizar entrevistas com esses trabalhadores, alguns trabalhadores, eu posso fazer questionários com esses trabalhadores, eu posso, enfim, em vários métodos, eu posso realizar essas pesquisas. É óbvio que esses métodos também observam alguns mecanismos. Por exemplo, eu tenho que fazer uma entrevista com os trabalhadores. Eu não posso já condicionar na minha pergunta a resposta dos trabalhadores. Ou seja, eu já dar a deixa para o trabalhador do que eu quero que ele responda. Eu tenho que deixar ele mais livre possível para responder isso. Ou um exemplo, vocês sabem aquelas placazinhas, se chama placa de Petri, que é onde faz os estudos de biologia, vamos pegar uma regra, como se fosse uma placa Petri, para eu mostrar aqui para vocês, e eu quero ver as bactérias que nascem nessa placa ou que tem em algum ambiente. Se eu não posso contaminar essa placa com outras bactérias, não posso dar uma lambida nela que vai estar contaminada, certo? A mesma coisa que eu lamber essa placa é eu dizer para os trabalhadores o que eu quero que eles respondam. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar que eles respondam livremente. Então, esse método de pesquisa, ele também tem uma forma de acontecer. E também obedece algumas coisas. Por exemplo, eu quero descobrir a gravidade agindo sobre essa borracha. Não posso ficar empurrando ela, ter um ventilador em cima, alguma coisa que empurre. Eu tenho que ter algumas condições para que ela caia sempre da mesma maneira. Eu não posso fazer com esse saquinho com essa borracha e querer que eles caiam na mesma velocidade. Eles vão ter densidades, pesos, formatos diferentes que vai implicar
em resultados diferentes. Então, o método de pesquisa é exatamente o como que eu vou fazer essa pesquisa. Estabelecido o método de pesquisa, eu vou, de fato, fazer a pesquisa, realizar essa pesquisa. E aí tem as mais diversas formas, eu citei alguns exemplos. Eu posso analisar dados estatísticos, dados jornalísticos, reportagens, por exemplo. Eu posso analisar informações econômicas, eu posso analisar livros, estudos, enfim, uma infinidade de coisas que eu vou fazer nessa realização. Essa é a parte da própria realização da pesquisa, ok? Que é um dos momentos finais, mas o todo anterior é extremamente importante. E aí chega a conclusão preliminar. A conclusão preliminar é a partir dessas observações, a partir dessa pesquisa, a partir de tudo que eu fiz até ali, o que eu já cheguei de conclusão até aqui? As minhas hipóteses são verdadeiras ou são falsas? Aí é a questão. Eu posso ter a hipótese sendo verdadeira ou a hipótese sendo falsa. E é importante dizer uma coisa: a hipótese ser falsa não é um problema. Eu costumo dizer, né? Eu saber a resposta verdadeira, eu tenho 1000 hipóteses, certo? 999 provavelmente são erradas. Só que se eu descobrir a hipótese que já é falsa e é errada, 998. Estou mais perto da resposta verdadeira, correto? Então, a resposta falsa não é um problema. Eu posso chegar à conclusão, olha, está errado. Só que aí não tem implicações que eu já vou vir falar com vocês. Se a hipótese é verdadeira, ótimo, fechou, acabou. Eu concluo e vou permitir, com a conclusão final, vou permitir que os meus pares façam as críticas. Então, eu chego à conclusão, publico aquela pesquisa. E aí, as pessoas que estudam a mesma coisa que eu vão lá dizer se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Voltando na história da vacina, quando chegarem à conclusão de que a vacina, de que tem uma vacina para o coronavírus, muito provavelmente diversos outros laboratórios pelo mundo, institutos, universidades, vão tentar replicar os mesmos testes para ver se estão certos. Então, quando eu concluo, eu chego ao final, olha, tá aqui, esse é meu produto final. Meus pares vão testar e ver se aquilo que eu estou fazendo está certo, está correto. Bom, voltamos. Se a hipótese é falsa, que pode parecer um pouco triste, né? Porque eu não descobri a resposta final. Eu tenho que descobrir o erro, iniciar todo o processo. Provavelmente eu errei na observação inicial, ou na pergunta inicial, ou na hipótese, ou no método de pesquisa, ou na realização de pesquisa. Alguma coisa eu errei. Eu tenho que descobrir aonde eu errei, reverter isso, voltar tudo do início e descobrir qual que é o meu erro e assim eu poder de novo chegar à hipótese verdadeira. Então, como eu disse, a hipótese falsa é triste, mas ela não é um problema. Ela pode ser desanimadora, mas eu volto para o início até eu descobrir qual é a hipótese verdadeira que eu possa chegar até a minha conclusão final. E aí estabelecer uma afirmação que os meus pares, que as pessoas que estudam as mesmas coisas que eu, vão poder reivindicar, que as pessoas vão poder estudar, ver se está certo, reproduzir a pesquisa que eu fiz. Beleza? É importante a gente dizer algumas palavras sobre uma questão que é muito comum, que é a seguinte: quando eu faço uma afirmação científica, eu chego a uma conclusão. Não necessariamente aquela conclusão vai valer para todos os acontecimentos iguais àqueles, ok? A ciência tem alguns métodos. O que a gente vai ter são principalmente 3 fases dessas afirmações. Primeiro, você tem uma tese, você tem uma afirmação. Olha, nesse caso específico que eu estudei, eu cheguei a essa conclusão.
Ótimo. Isso vale para todos os outros? Não necessariamente. Pode ser que sim? Pode ser que sim. Mas essa hipótese vale essa tese vale para o caso que eu estudei. Ótimo. Aí tem a teoria, que é quando eu consigo expandir para outros casos o mesmo número de acontecimentos, as mesmas, eu consigo perceber que existe uma tendência de acontecer a mesma coisa nesses casos. Então eu crio uma teoria, olha, quando acontece X, dá em Y. Isso é uma teoria. O que faz ser uma lei? Não uma lei jurídica, a lei do Código Penal, da Constituição, não é essa lei. Eu estou dizendo de uma lei, por exemplo, a lei da gravidade. A lei é aquilo quando é irrefutável. Todo mundo concorda com aquilo. E o melhor exemplo para a gente entender é a lei da gravidade. Vou dar dois exemplos para vocês entenderem isso. Teoria da relatividade e a lei da gravidade. Qual a diferença entre essas duas coisas? A teoria da relatividade é produzida pelo Einstein e vai dizer que existem distorções nas relações de tempo e espaço no universo a partir do ponto de referência. Um exemplo bem simples que o Einstein vai dar. Se um homem, se um gêmeos, nasce dois gêmeos, no mesmo dia, obviamente, vai lá e um fica na Terra e o outro vai para uma nave espacial, eles vão ter processo de envelhecimentos diferentes. O tempo vai passar diferente para eles em todos os sentidos. A nave provavelmente vai estar mais rápido do que a Terra. Então o tempo vai passar mais rápido para aquele lá que passa que está na Terra. Então, o Einstein vai dizer que existe essa teoria da relatividade. A partir da onde eu olho, da onde eu observo um fenômeno, ele vai ter uma distorção na relação de tempo e espaço. Se eu estou na Terra ou se eu estou em Marte, o tempo e o espaço vai ser diferente. Isso é uma teoria. Por que é uma teoria? Porque não se conseguiu comprovar 100% até os dias de hoje. Muito provavelmente ela esteja certa. Você tem diversos indicativos que ela está certa, mas eu não consigo comprovar ela. Eu posso dizer o mesmo da teoria do Big Bang, da teoria da evolução. Eu não consigo comprovar 100%. Olha, aconteceu o Big Bang, foi assim. Ou a evolução aconteceu assim 100%. Eu estou dizendo que isso é uma teoria. Agora, o que é a lei da gravidade? Que eu consigo comprovar cientificamente que a gravidade acontece de determinada maneira, ok? Então, a gravidade vai acontecer na Terra em condições normais sempre a 9,8, a aceleração da gravidade vai ser sempre 9,8 metros por segundo. Essa é a lei da gravidade, ela sempre vai acontecer assim. Então, essa é a diferença. A teoria é algo que é muito provável, que tem muita chance de estar correto. Lei aquilo que já é, não tem como, não tem nenhum cientista que vai dizer o contrário daquilo, ok? O método científico, gente, é extremamente importante, que a gente consiga dar validade para as coisas que são descobertas, entendidas através da ciência, de todas as ciências. Ciências sociais, sociologia, biologia, história, filosofia, biologia, não sei se eu já disse, física, química, todas as ciências passam pelo método científico. Eles têm a forma de se fazer uma pesquisa, de se fazer ciência, ok? Então é isso. Então, deixa eu para a apresentação aqui. Bom, então é isso, gente. Fiquem bem, descansem, estudem, façam as coisas, ocupem a mente de vocês. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês têm os meus meios de comunicação, Facebook, qualquer forma que vocês quiserem entrar em contato comigo. Então, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem bem e até a próxima aula.